A seguir, passamos a palavra à nossa irmã Dona Cátia Pontes, que irá nos falar sobre benefícios pagos com a ingratidão. Tá ligado? Queridos irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações na tarde de hoje. É sempre com muita alegria que aqui estamos para juntos estudarmos um pouco mais de nossa doutrina, um pouco mais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema escolhido para a tarde de hoje é benefícios pagos com a ingratidão. E encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que não saiba a mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E este benefícios pagos com a ingratidão, este tema, encontra-se especificamente no item 19 deste capítulo 13. Primeiramente, vamos refletir sobre o significado deste tema. Benefícios. O que é um benefício? Um benefício é um favor, uma graça, um serviço recebido, um lucro, um proveito. A ingratidão é a característica, é a qualidade daquele que não possui gratidão, que não é grato, que não é agradecido. E gratidão é o agradecimento, o reconhecimento por um favor recebido. Tudo isso nos remete à caridade, a essa virtude tão bonita, essa virtude belíssima, que devemos sempre lutar para termos em nossos corações. Já sabendo o significado do tema, das palavras que compõem o tema, vem-nos a seguinte pergunta: o que leva o homem a ajudar o seu irmão? O que nos leva a fazer um favor a alguém? Muitas vezes é por obrigação. Muitas vezes nos sentimos obrigados a retribuir um favor, a retribuir algo que recebemos do nosso próximo. E ficamos ali, remoendo aquela dívida, até que chega o momento e nós retribuímos aquele favor. Então, é uma obrigação existente dentro de nós. Dentro da obrigação vem também a obrigação de ajudarmos os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos familiares, nossos netos, nossos sobrinhos, primos, pessoas da nossa família. Pensamos, o que vão dizer de mim se não ajudo meus próprios parentes? O que vão dizer de mim se não socorro aqueles de minha família que estão necessitando de ajuda? E a obrigação não deve ser a principal causa pela qual socorremos, ajudamos o nosso próximo. Outras vezes, ajudamos porque somos egoístas e queremos saber o que vamos receber em troca. Qual o lucro que teremos fazendo aquela caridade? Qual o lucro que teremos fazendo aquele favor, dando aquela ajuda ao nosso próximo? Esta também não é a melhor maneira de ajudarmos alguém. Não é o motivo correto pelo qual as pessoas devem ajudar o seu próximo. Os vaidosos ajudam porque necessitam dos aplausos, necessitam que o outro fique eternamente grato, falando a todo momento: muito obrigada, se não fosse por você, eu não teria sido quem sou. Então, só
ajudamos nesta situação da vaidade porque queremos receber em troca algo que alimente a nossa vaidade. E também não é a razão certa, justa, pela qual devemos socorrer nosso irmão. Mas o motivo correto pelo qual as pessoas devem ajudar o seu próximo é para que vejam o seu irmão mais feliz, para que possam aliviar o seu fardo, ajudar a sua caminhada, socorrê-lo quando está aflito, triste, enfermo, necessitando de uma palavra amiga e também de um auxílio material, por que não? Vivemos neste mundo em que o material ainda é uma realidade. Então, meus irmãos, devemos ter em mente os ensinamentos de nosso Mestre. Fora da caridade não há salvação, é o lema da nossa doutrina. E socorrer, ajudar, auxiliar, deve ser uma prática que não podemos nunca ter aguardando, esperando reconhecimento, esperando aplausos, esperando agradecimentos. Mas nos perguntamos, e quando a caridade não é reconhecida pelos outros, por aqueles que socorremos, sabemos que não devemos aguardar o reconhecimento, mas somos tão imperfeitos que estamos sempre esperando o reconhecimento. E quando não acontece, quando não chega esse reconhecimento, devemos desistir de ajudar? Devemos deixar para lá quando vemos alguém em sofrimento? E a resposta? Lógico que não. Devemos ajudar sempre. Quando vemos alguém necessitado de algo, a única coisa que podemos fazer é auxiliar, é socorrer. Socorrer sem esperar agradecimento. E esses benefícios que são pagos com a ingratidão, neste caso, então, que nós estamos estudando, são aqueles mais difíceis da gente eliminar, né? A necessidade do agradecimento. Porque além de não agradecer, o outro muitas vezes ainda é ingrato. Ainda faz um comentário de que a ajuda não foi suficiente, de que não foi a ajuda que esperava. É uma total ingratidão. Porém, não devemos nos revoltar com esses atos menos felizes daqueles irmãos que ainda estão um pouquinho mais atrás na caminhada evolutiva, não é? Na sua caminhada espiritual. Não devemos pensar que os que nos retribuem com indiferença e com orgulho o bem recebido devem receber a nossa mágoa, o nosso ressentimento, de forma alguma. Devemos ter o amor e o perdão dentro de nossos corações sempre, sempre. E nos sentirmos uns privilegiados, porque já estamos um pouquinho mais à frente, porque já podemos entender que os benefícios não devem aguardar o reconhecimento de ninguém. Fazer o bem na espera do reconhecimento nada mais é do que uma troca, do que uma busca de aplausos, do que o engrandecimento da nossa vaidade, que certamente nunca é pequena, é sempre muito grande. E é um engano quando pensamos que auxiliando o nosso próximo estamos sendo bons, estamos sendo caridosos. Se vem a necessidade do reconhecimento, estamos sendo orgulhosos e vaidosos. Se nós recebemos o agradecimento aqui, neste plano, certamente não o teremos no mundo espiritual. Já recebemos o agradecimento. Lembremos-nos que todos os nossos atos, bons e maus,
eles não são jogados fora. Eles serão colocados lá na nossa conta. Porém, se já tivemos a gratidão, se já tivemos o agradecimento, o reconhecimento aqui, certamente não os teremos lá, que é verdadeiramente onde mais importa para nós, seres espirituais. Deus permite muitas vezes que essa caridade que praticamos, que ela não seja reconhecida, que o nosso irmão seja ingrato, até porque isso fará com que perseveremos na nossa luta de nos tornarmos criaturas que auxiliarão o outro sem a necessidade do agradecimento. E é preciso que saibamos abstrair a imperfeição da alma alheia, da alma de nosso semelhante, admitindo que, mesmo que tenha sido pago com a ingratidão, para nós foi tão importante, foi tão bom podermos auxiliar alguém. É preciso ter consciência de que aquele ato caridoso que fizemos, certamente, aos olhos do Pai, aos olhos de Jesus, terá um merecimento muito grande. Mais tarde, quando aquela alma ingrata se fertilizar com as sementes do bem, já estiver com um aprendizado mais evoluído, ela irá se recordar de todo o bem recebido, irá se recordar daquilo que ela não reconheceu e também acertará as suas continhas, agradecendo, não a nós, mas agradecendo a Deus por nos ter colocado naquele momento na posição de auxílio. Santo Agostinho nos ensina que de todas as provas, as mais duras são as provas do coração e que a ingratidão é um dos frutos diretos do egoísmo. E é no coração onde ela se manifesta e também deve ser ali. A sede abstrata do amor, entendemos o coração como o local, o órgão, a sede do amor. E deve ser ali que a gente deve perdoar, que a gente deve transformar todo o rancor em amor, todo o ressentimento em caridade. Porque quantas vezes esses ressentimentos nos perseguirão por séculos e séculos, por anos e anos, e aí vemos nas casas espíritas, nas mesas mediúnicas, aqueles espíritos sofredores que não tiveram, que não conseguiram transformar a mágoa em amor, em perdão, e continuam trilhando no caminho da dor, esperando muitas vezes o momento de se vingar e angariando mais e mais sofrimentos. Nos é aconselhado sermos gratos a quem nos auxilia, a quem nos ajuda, mas nunca exigindo a gratidão daqueles que beneficiamos. A ingratidão é uma doença da alma e poucos de nós estamos imunes a ela. Joana de Ângeles, em seu livro Jesus e a Atualidade, no capítulo 19, ela diz que a ingratidão é desapreço e apresenta-se como grave imperfeição da alma que deve ser corrigida. E quantas vezes nós somos ingratos? Vemos muito a ingratidão do nosso próximo, mas quantas vezes nós somos ingratos? Somos ingratos com nossos pais, com nossos amigos, com nossos chefes, nossos superiores. Se recebemos um aconselhamento, seja em casa, seja no trabalho, já ficamos melindrados, porque somos tão perfeitos que não podemos ser chamados a atenção, não podemos ser advertidos
nem mesmo orientados. E aí vem a ingratidão. Achamos que estamos sendo ali ofendidos e não agradecemos muitas vezes aquele toque sutil, aquela orientação de quem já tem mais experiência, de quem já fez uma caminhada mais longa. Somos ingratos. No nosso dia a dia somos muito ingratos. Os melindres e os desentendimentos, eles surgem muitas vezes nessas situações e acabam transformando uma bela amizade, transformando um relacionamento familiar em situações tão desagradáveis que serão levadas ao longo de nossas vidas. Sirvamos sem perguntar. Você se aproximar de alguém que você sabe que está necessitando de algo e você perguntar, não há necessidade disso. Sirvamos sem perguntar. Amparemos por amor e socorramos sem condições. Estaremos assim seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Será que nós podemos imaginar o que seria de nós se Jesus ficasse magoado com tantos momentos de ingratidão nossos? Certamente ficaríamos sem o seu amor, ficaríamos abandonados por ele, sem o seu amparo. E o que seríamos nós sem o amparo de Deus nosso Pai? Sem a mão amiga de Jesus nos guiando? Para alguns, praticar o bem, praticar a caridade, é algo muito difícil, porque acabam atrelando isso ao lado material. E como não possuem muito dinheiro, nunca se acham em condições de auxiliar o próximo. Ou então, não lhes sobra tempo, porque com essa vida tão atribulada, o trabalho, a casa, os filhos, tudo nos ocupando, não sobra tempo para visitarmos um idoso, fazermos uma visita a um orfanato, irmos à casa de um amigo que está ali necessitando, passando por uma doença, e nós argumentamos que a falta de dinheiro, que a falta de tempo não nos permite sermos caridosos. Não é bem assim. Mas mesmo que isso fosse verdade, nos sobrariam situações em que podemos praticar a caridade num relance. Por exemplo, quantas pessoas nós já cumprimentamos hoje? Não vamos nos lembrar do marido com quem acordamos, dos filhos. Não. Pessoas que passaram pelos nossos caminhos e que nós, na correria do dia, nem paramos para dar um bom dia. Chegamos no supermercado, já estamos retirando as coisas, colocando no balcão e não lembramos. Bom dia, tudo bem? Isso é caridade. Isso é prova de amor. Amor ao nosso próximo. E o sorriso? Será que os nossos problemas, que nos fazem tão sisudos, tão carrancudos, são motivo suficiente para que a gente não possa dar um sorriso quando cruzamos com alguém? Não vale com os nossos amigos. Vamos colocar aqui o amor universal, não é? Todos nós somos irmãos, todos nós nos amamos. Não só aqueles com quem nos relacionamos intimamente e os que conhecemos, né? Mas vemos nos hospitais os doutores do riso que visitam as enfermarias, levando ali aquela alegria, brincando com as crianças, com os idosos que se tornam crianças. E recentemente eu vi aqui na televisão local que no hospital aqui em Friburgo já tem um grupo que visita o hospital. E o diretor do hospital, o secretário de saúde, deram depoimentos de que isso foi muito bem-vindo, porque está fazendo um efeito maravilhoso naquelas pessoas que estão ali sofrendo. É o sorriso que precisamos passar adiante, porque quando damos um sorriso, certamente recebemos outro
em troca, que modificará o nosso dia, muitas vezes, que fará com que a gente se sinta importante perante aquela pessoa. Puxa, sorriu para mim, lembrou de mim. Não importante no sentido de você ser superior, mas de você se sentir ali acolhido, amado e querido. E o abraço, quando chegamos aqui na porta da Casa Espírita, existe coisa mais gostosa do que darmos um abraço, do que cumprimentarmos ali e sermos recebidos com o calor daquele abraço. O abraço transmite esse calor. Nos sentimos confortados e amparados com essa acolhida. Existem tantas situações que ficaríamos aqui. Nos lembramos quantas vezes temos dificuldade em revelar nossos sentimentos, em verbalizar o nosso amor, dizer para aquela pessoa amiga, eu te amo. Até pouco tempo era difícil até entre os pais, essa intimidade de você dizer ao seu pai e receber dele essa declaração de amor que existe no coração, mas que é tão importante ouvirmos. E a ajuda em tarefas simples, como ver alguém carregando um peso, uma bolsa e ajudar, oferecermos o lugar no ônibus, não só são provas de boa educação, mas também provas de amor, de bons sentimentos. E se questionássemos, nós esperamos retribuição disso tudo? Para qualquer dessas ações que falamos, não devemos nunca esperar a retribuição. Voltamos a bater nesta mesma tecla porque é o tema do nosso estudo de hoje. Benefícios pagos com a ingratidão. Só existe a ingratidão se você esperava a retribuição. Senão ela não existirá. Para quem te retribui, para quem te diz um muito obrigada, o que você sentiu? Você sentiu orgulho? Você se sentiu envaidecido? Se você apenas encarou aquele agradecimento e aquele muito obrigado como uma prova de que aquilo foi bom, fez o outro mais feliz, ótimo. Mas se você se sentiu orgulhoso, aí já começa a ser um tanto quanto preocupante, porque você estava aguardando este merecimento, esta troca, este aplauso. E os que não retribuem? Como nos sentimos com relação a eles? Magoados, ofendidos? Não faço mais. A esse eu não ajudo mais. Posso tirar da minha listinha. Foi a última vez que fiz alguma coisa para fulano. Falamos isso muito mais vezes do que pensamos. E muito mais vezes do que queremos. Depois desse estudo, todas as vezes que eu vou pensar assim, vem um clique. Porque se coloco a mão na consciência, fiz inúmeras vezes. Tive essa atitude inúmeras vezes em minha vida. E nós? Quem de nós é ingrato? Com certeza todos nós. Pedimos, pedimos e pedimos, mas agradecemos pela vida? Agradecemos pelo corpo perfeito? Agradecemos pela natureza? Por estarmos aqui hoje, podendo estudar, podendo melhorar um pouquinho mais essa nossa condição de espíritos imperfeitos? Não nos lembramos, na maioria das vezes, não nos lembramos de agradecer. Somos muito ingratos e vivemos rotulando os outros de ingratos e de atitudes de ingratidão. Existe uma história de um mestre oriental que ele estava à beira de um riacho, uma aguinha assim, pouca, e ele viu um escorpião querendo atravessar. Ele foi em auxílio porque viu que ele iria se afogar naquela água. E o escorpião teve aquela atitude, quase que ele foi picado. Ele
retrocede, mas imediatamente tenta novamente auxiliá-lo. E alguém que estava por ali disse: não adianta. Tantas vezes você for socorrê-lo, ele irá tentar picá-lo. E o mestre, sem dar importância a este comentário, pegou uma folhinha e, com a ajuda da folha, retirou o escorpião daquela água em que ele iria, provavelmente, se afogar. E respondeu: a natureza do escorpião é picar. E isso não vai mudar a minha natureza, que é ajudar. Então, com a ajuda da folha, ele conseguiu socorrê-lo e temos a moral dessa historinha. Não mude sua natureza se alguém te faz algum mal. Apenas tome precauções. Veja até onde você pode ir com seu auxílio, que muitas vezes não é bem compreendido, bem entendido. Veja de que maneira você pode fazer sem se machucar também, sem também criar para você embaraços e problemas. Quanto de ingratidão nós podemos atribuir ao escorpião? E quanto de caridade nós podemos atribuir ao Mestre? São questões que ficam em nossa mente para colocarmos no nosso dia a dia. A maior precaução que podemos tomar contra a ingratidão é não esperar reconhecimento. Esta é a maior precaução que podemos. Como Jesus faz conosco em todos os momentos que somos ingratos? Como Deus faz conosco? Somos abandonados? Certamente que não. Tudo o que fizermos, meus irmãos, pelo nosso próximo, nossos atos, nossos sentimentos, nossas palavras, tudo ficará registrado, guardado, porque um benefício jamais se perde, se ele é feito com pureza de coração, sem este orgulho e esta vaidade que comentamos tanto aqui hoje. E é assim que devemos proceder em nossas relações, sem expectativas, sem nos modificarmos, sem nos alterarmos, sem alterarmos a nossa natureza, se é que ela já está na trilha do bem, se é que estamos numa prática desinteressada de ajuda ao outro. Tenhamos muito cuidado com os agradecimentos recebidos. Os elogios muitas vezes nos deixam em situações que aumentam a nossa vaidade, que aumentam o nosso orgulho, e isso tudo fará com que percamos o mérito do trabalho que estamos fazendo para evoluirmos. Que nós possamos refletir sobre tudo isso que comentamos aqui hoje e nos colocarmos sempre em posição de auxílio, estendendo a mão, secando lágrimas, amando e perdoando sempre, por onde passarmos, com todos aqueles que se adiantarem diante de nós, que se apresentarem diante de nós numa situação que mereça, que necessite, que precise do nosso auxílio. Muita paz a todos, tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus.